Quero agradecer ao pastor Gilson pela confiança. Eu tenho um grupo seleto de amigos. Eu não tenho muitos amigos, porque eu sou muito chato para ter amigo. E o Gilson é um dos meus amigos. É alguém que eu confio bastante. E também, eu preciso agradecer aqui de púlpito, né? Eu estava com um problema contábil muito sério. E faltava, se não me engano, um dia para eu viajar para os Estados Unidos. Eu ia ficar lá alguns meses lá. E eu lembrei de quem? Lembrei do Gilson. Falei, Gilson, como é que eu resolvo isso aqui? Ele falou, você vai fazer assim, assim. E ele me ajudou, daí eu fiquei muito feliz. Falei, quanto que eu lhe devo? Ele falou, você não deve nada. Eu já amava ele um tanto assim, daí ficou o tamanho dele, o meu amor por ele, né? E é muito bom estar aqui com vocês, estou me sentindo muito honrado nessa oportunidade. Eu queria, antes de começar a pregar, eu já pedi permissão ao pastor. Eu entreguei a igreja da qual eu era pastor por 12 anos. Eu sou pastor há 24 anos. E eu era pastor aqui no Brasil, em Curitiba, no Capão da Embuia, né? E fui pastor lá por 12 anos. E Deus me pediu a igreja. Foi uma batalha entre eu e Deus venceu, né? Que Deus sempre vence as batalhas com você em nome de Jesus. E estamos agora indo nas nações, ficamos uma parte desse ano nos Estados Unidos, no México, e vou ainda, se Deus permitir, em janeiro para a Argentina. E vou ensinar o pessoal a jogar bola lá, que o pessoal é muito fracão de futebol. E eu faço dessa maneira como missionário. Eu sou membro de uma igreja nos Estados Unidos, mas tudo que você pensar de glamour, né? Poxa, o cara está nos Estados Unidos, está nada, né? Andando de Camaro amarelo, né? Queridos, lá nos Estados Unidos a gente trabalha com cidadão de rua, pessoas que precisam de alimento, de um abraço. Então, esquece o Mickey, esquece o Pato Donald, é ralação, né? É carregando caixa lá e pregando o evangelho no idioma que não é o nosso. Então, eu não sei nem falar português, imagina inglês, né? Estamos lá pregando a palavra. Mas uma ferramenta que Deus me deu foi esse livro. Esse é o meu primeiro livro, o melhor livro que eu escrevi. Aí, alguns já entenderam. O primeiro, né? Só superado agora pelo segundo que está pronto. Logo, logo a gente vai estar lançando também. Esse livro é o Evangelho Escondido. Eu falo nesse livro algumas revelações bíblicas que são importantes para que você entenda o Evangelho no Velho Testamento, quando ele estava escondido ainda aos nossos olhos. E agora com o Novo Testamento e a unção do Espírito Santo, a gente pode encontrar o Evangelho escondido lá. Tá ok? Então o que eu vou pregar aqui, não vou dar spoiler do livro, né? Mas o que eu vou pregar aqui essa noite é um pouco sobre esse assunto, se você achar interessante. Pastor, que interessante, né? Interessante o que você falou hoje. Você pode ter muito mais aqui nesse livro. Não é um livro assim muito grande, é um livro curtinho, porque brasileiro é uma benção, né? A gente ama ler. Então eu fiz um livro curto, mas objetivo, que vai ser uma ferramenta nas tuas mãos para você compreender melhor as Escrituras Sagradas. E conto também histórias do campo missionário aqui, coisas que só se você for crente mesmo você vai acreditar, porque o teu Deus é capaz de fazer essas coisas que eu escrevi aqui, são experiências que nós vivemos. Quero também dizer para você que o valor desse livro é muito alto, mas o preço é baixo, né? O valor porque são 30 anos de evangelho, né, que estão aqui condensados nesse livro, mas o preço é baixo, é R$30. Pastor, como é que eu faço para comprar? Pois é, você pega 3 notas de 10. Você me dá e eu te dou o livro. E também pode pagar por Pix. Pastor, eu posso comprar fiado? Pode, mas amanhã. Amém? Amanhã você... Glória a Deus. Então, no final do culto, com a permissão do pastor, nós vamos estar ali oferecendo esse livro para você, e você nos ajuda a implantar igrejas. Nós vamos, em janeiro, se Deus assim permitir, abrir para a glória de Deus. Vamos começar a estudar, né, para abrir, não é tão fácil assim, não é um passo de mágica. 7 igrejas na Argentina onde não há igrejas ainda. Então, vou falar de novo porque vai que alguém se empolga, né? 7 igrejas na Argentina onde não há igrejas ainda. Glória a Deus, nas montanhas lá da Argentina, e vai ser um tempo muito legal. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 9. Aleluia. Hebreus 9. E quando você encontrar, você pode dizer amém e ficar assentado mesmo como você está. Glória a Deus. Se fosse gincana, o irmão ali tinha ganho em abertura mais rápida da Bíblia. Hebreus 9, do 1 ao 5. Diz assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças. Ele está falando do tabernáculo, de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos,
que tinha um incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro, todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná. Diga maná, por favor. Muita gente, pouco barulho. Diga maná. Oh, glória. E a vara de Arão, diga vara de Arão, que tinha florescido. E as tábuas do concerto, diga tábuas do concerto. Sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Espírito de Deus, abre o nosso entendimento, que possamos falar pelo Espírito coisas espirituais para os teus filhos que têm o teu Espírito também. Que em nome de Jesus possamos sair daqui cheios, plenos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, de uns anos para cá, eu tenho procurado nas Escrituras Sagradas ter um só assunto. O meu assunto primordial, eu prego em vários lugares do mundo, no Brasil, é Cristo. Eu tenho paixão, eu sou apaixonado por falar de Cristo. Por quê, pastor? Porque quando eu falo de Cristo, o Espírito Santo se move em você. Porque o interesse do Espírito Santo é exaltar a pessoa do Filho. Ele veio para nos fazer lembrar das palavras de Jesus. O Espírito Santo, ele se alegra quando canções como essas aqui, que são canções cristocêntricas. Parabéns ao pastor, ao grupo de adoração, que estava louvando ao Senhor com canções que dá vontade de cantar, porque são canções que exaltam a pessoa de Deus. Tem canções que você pode até cantar, mas elas não vão mover o Espírito de Deus. Mas quando você canta, em teus braços eu encontro o meu descanso, está dizendo que há descanso em Deus. Isso alegra o Espírito de Deus. Então, o meu assunto principal, por onde tenho andado, é Cristo. E também tem um colega de muitos anos atrás, que é um exemplo para mim, chamado apóstolo Paulo, que ele dizia, olha, eu fui pregar para vocês e eu preguei a cruz, eu preguei Jesus e este crucificado nela. Então há um desejo no meu espírito de não sair nunca mais desse assunto, me tornar um especialista em pregar sobre Cristo, porque Cristo é o centro de todas as coisas. Outra coisa que eu quero trazer para você aqui é um texto que nós sabemos de cor, mas sabemos um pouquinho errado por causa da tradução. Acho que você vai falar errado também, mas tudo bem, porque eu também falei errado muitos anos, que é Romanos 10, 17. Até não fale para não parecer que você não sabia. Deixa eu falar para você. Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Ou então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, não está assim no original. No original está: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Pastor, mas Cristo e Deus é a mesma coisa? Sim e não. Porque se fosse Deus, estava escrito assim no grego, Theos. Mas eu fui no grego procurar algum tempo atrás, e a palavra é fé em Christos, ou seja, uma fé cristocêntrica. Pastor, explica a diferença? Vou explicar a diferença e vou entrar na palavra. Se você olhar a Bíblia sem Cristo, se você tirar Jesus da Bíblia e você olhar para ela, principalmente no Velho Testamento, você vai ter muita instrução, vai ser um livro muito legal, mas você não vai encontrar salvação e você não vai encontrar uma fé que seja edificada, porque Cristo é que tira de nós o temor, Cristo é que tira de nós o castigo. Ou seja, quando eu olho para as Escrituras e coloco minha lupa, os meus óculos de fogo, vamos dizer assim, onde Cristo está, e procuro Cristo nos textos da palavra de Deus, eu encontro esperança. Eu sou cheio de fé. Receba fé essa noite, porque nós vamos andar na palavra de Deus, olhando para Cristo o tempo todo. Veja só, nós temos nesse texto de Hebreus, e ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Eu tenho eu tenho meus achômetros, mas não dá para pregar achômetro no púlpito, senão eu teria que dizer que eu acho que foi Paulo. Mas seria errado, porque não tem como provar. Mas olha só, o escritor de Hebreus, ele é uma sumidade. O escritor de Hebreus, ele é o Google Gospel, porque ele tem tanto conhecimento, ele é tão erudito no texto, ele me deixa assim maravilhado. Eu fico até triste porque o livro de Hebreus, ele termina. Quando eu começo a ler, eu falo, por que acabou? E uma das partes que me deixava um pouco chateado é quando ele dizia assim, nós lemos juntos, ele está contando sobre a descrição do tabernáculo de Moisés, e ele fala assim, mas agora não tenho tempo de falar sobre essas coisas. E ele vai para outro assunto, o assunto dele principal é Cristo, no livro de Hebreus. Mas eu queria, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, usar o tempo que me foi dado para nós andarmos olhando os detalhes desses itens que o escritor de Hebreus citou, trazendo Cristo neles. Quem pode dizer amém? Então eu queria que você entenda algo, que Israel, ele tinha um sistema de adoração, e nesse sistema havia um tabernáculo, e no tabernáculo havia o Santo dos Santos. Não dá tempo de eu descrever item por item do tabernáculo, mas no final da história tinha uma caixa que era a Arca do Concerto, ou Arca da Aliança,
Quem assistiu Indiana Jones? Em busca da Arca da Aliança, Arca Perdida. Você é velho igual eu. Aí tinha a Arca da Aliança ali, que era uma caixa de ouro. Era de madeira, mas revestido de ouro. E tinha um véu. O sacerdote entrava uma vez por ano. Quantas vezes por ano? Uma. Ele entrava uma vez por ano, num dia específico, primeiro dia do ano para os judeus. O Yom Kippur, que é o dia do perdão eterno. Nesse dia, ele entrava com uma bacia com sangue e sopo, que é um vegetal, sangue de um cordeiro. Ele entrava naquele lugar, bem devagarzinho, ele devia estar super animado, né? Ah, que gostoso, vou entrar na presença do Santo dos Santos, na arca. E se ele não tivesse com a vida dele legal, se Deus não aceitasse aquilo lá, ele não completaria esse ritual, que era entrar, pegava o sopo e 7 vezes ele jogava sobre a arca, na tampa, diga na tampa, que é o propiciatório. Ele jogava ali, e quando ele terminava a 7ª vez, ele ia fazer assim, né? E ele saía não de costas para a arca, ele saía de frente, dando 7 passos, né? 1, não vou derrubar nada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui ele virava e saía. Uma vez por ano. E o que acontecia, pastor, quando ele jogando ali o sangue, ele não completava 7 vezes, porque 7 é a totalidade. Traz uma ideia de totalidade. Quando ele não conseguia derramar 7 vezes o sangue, em tese ele morria. E naquele ano, Deus não era propício a Israel. Por quê? Porque o sangue, pelas escrituras sagradas, Deus quis fazer assim. Eles tampam a visão de Deus. Não é que Deus fica tipo chumbo e o Superman, mas é que Deus quis, simbolicamente e espiritualmente, Deus declarou que o sangue cobriria o pecado. Então, quando não era aspergido a totalidade do sangue sobre a arca, em tese, Deus olhava dentro da arca. E quando Deus olhava dentro da arca, não era bom para Israel. Tanto é verdade que quando alguém abria a arca ou tocava na arca, a pessoa morria. Usar virou pó. E as pessoas quando abriam, teve um povo doido lá que quis abrir a arca, quando abriu-se a arca, eles morreram. Então o que tinha dentro da arca? Que Deus queria que fosse coberto com sangue, e aquilo durava só 1 ano, viu? Esse rito, espiritualmente falando, ele tinha o poder de 1 ano só, porque no outro Yom Kippur, tudo se repetia de novo, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Era como que um desenho, um rabisco, um esboço de algo que Deus ia fazer, porque o nome da cerimônia era o dia do perdão eterno, mas não era eterno, durava só 1 ano. Deus estava desenhando algo maior, diga algo maior, que então seria eterno. Mas o que tinha dentro da arca? O escritor de Hebreus nos conta e você deve saber. Dentro da arca havia, nós lemos juntos, o maná, havia a vara de Arão e as tábuas da lei. Por que Deus não queria olhar para aquilo lá? Porque esses 3 itens, eles são, se você daqui a pouco você vai entender isso, nunca mais você vai esquecer. Eles são figuras da rebeldia de Israel. Eles são figuras das falhas do povo de Deus, que ficavam escondidas dentro da caixa. Por isso, não tem nada de errado quando você tem, pastor, eu tenho uma arca lá em casa para jogar fora. Joga na minha casa, então que eu acho bonito, que eu vou pegar para mim. Mas você pode ter essas coisas a título de enfeite. Você pode ter essas coisas a título de curiosidade. Você pode ter um mini tabernáculo e um Moisésinho da Playmobil, sei lá, colocar lá da Lego. Você pode ter. Você não pode adorar aquilo lá e fazer daquilo lá o seu culto. Quem está comigo, diga amém. Então, como ornamentação, está tudo certo. Porque nós estamos na nova aliança. Cadê? Nova aliança. Quem pode dizer amém? Então, todos esses símbolos, eles eram da velha aliança. Agora, escuta só. Dentro dessa caixa, havia 3 elementos. Então, o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Agora, entenda algo aqui, que é importante. O maná, ele apareceu para o povo de Israel como uma dádiva de Deus. Então, eles não tinham como plantar no deserto. E eles estavam com fome, eles foram reclamar com Moisés. E Moisés, orar a Deus, disse assim, olha, diga para eles que eu vou mandar pão. E a Bíblia nos conta que numa certa madrugada, um pouco antes do sol nascer, caiu como que um gelo, como escamas de peixe. Eles viram assim sobre o arraial, umas escamas de peixe, ou então como gelo, muito fino. E eles foram colher aquilo lá. E para espanto deles, quando eles colocaram no forno para assar, aquilo virou pão. Dizem os, eu não sou vivo, não sou daquela época, né? Não sou tão velho assim. Que tinha gosto de mel. E eles, colocando aquilo lá no fogo, aquilo saiu um pão. Só que quando eles levantaram naquela
não vou nem dizer manhã, naquela madrugada, quase manhã, antes do sol nascer, eles viram aquilo e ficaram maravilhados. E começaram a perguntar um para o outro assim: o que é isso? Ei, pensa, 3 milhões de pessoas. É a população de Curitiba em torno. Ei, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E daí ficou o nome, maná. Porque maná é uma pergunta. Vem do hebraico e do egípcio, é uma junção dos dois idiomas. Maná é, o que é isso? Eu profetizo na sua vida que aquilo que Deus vai fazer na sua família, na sua história, vai levar as pessoas a dizer: maná, o que é isso que Deus fez na tua vida? Aquilo que Deus faz é tão grande que nós não temos palavra, não tem vocabulário para expressar aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus faz está fora da caixinha dos homens. Aquilo que Deus faz está além do vocabulário humano. Deus está preparando, não. Deus está preparando você para algo que já está pronto. Receba o maná de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Então eles ficaram maravilhados. Só que o milagre foi ficando comum. Porque era todo dia. Menos no sabate. Todo dia tinha... E a gente pode, irmão, trabalhar no sábado, pode comer carne de porco, fica tranquilo, tá? Se não pudesse, eu estava indo para o inferno, mas com força, porque eu como demais torresmo. Aí escuta, tudo isso são símbolos de Cristo. O descanso do sábado, o sabate, é Cristo. Nós descansamos. Nos teus braços eu encontro descanso. É em Cristo. Mas enfim, voltando para o texto. Eles viram aquilo todo dia. E chega uma hora, em Números 21, 5, que o povo fala contra Deus e contra Moisés, dizendo assim, eu vou ler para você. Números 21, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito? Entre parênteses, porque vocês eram escravos. Porque vocês clamaram a Deus. Mas continuando o que eles falaram: para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água há. Mentira. Tem pão do céu. Diga, pão do céu. E água que mana da rocha. Eles estavam mentindo, era uma murmuração que não tinha razão de ser, porque tinha pão celeste e água que vinha da rocha. Mas eles dizem: e a nossa alma tem fastio. Sabe o que é fastio? É quando você come tanto ou tem uma comida que você não gosta e fica assim, ó. Fastio. A nossa alma tem fastio deste pão vil. Chamou pão comum, pão desprezível. Essa porcaria desse pão, queridos, era o pão dos anjos. Deixa eu falar algo para você aqui. Esse ano eu e minha esposa, a gente andou mais ou menos 2 vezes a volta ao mundo. Esse ano a gente andou 70 mil quilômetros. A volta ao mundo é 40 mil. Como é que eu sei? Porque eu contei, não? Eu fui pesquisar um dia. Quase 2 vezes a volta ao mundo. E nós estávamos no México esse ano. A gente foi orar por um casal muito precioso lá no México. A gente estava no México, né? Orar para o mexicano. Aí orando pelo casal, e Deus nos usou de uma forma tão maravilhosa. A gente estava indo embora no carro já, né? Tinha um irmão dirigindo para nós. O telefone do irmão tocou, ele falou assim: pastor, o casal que vocês oraram quer dar um presente para o senhor, o senhor aceita? Eu falei: aceito. Mas o senhor não sabe o que é? Mas é presente. Eu aceito. Eles querem pagar para vocês alguns dias de frente para o mar, num hotel lá em Puerto Vallarta. Eu falei: é de Deus, tá vendo? Eu sou profeta. Eu falei que ia aceitar. E nós fomos lá para Puerto Vallarta. Pensa num lugar tipo igual Cancún, esses lugares assim. E nós estávamos, que a gente é muito chique, eu e minha esposa, né? A gente estava de Mercedes, aí tinha um motorista e mais uma galera junto, né? Estava de ônibus, irmão. Tem que explicar, senão alguns... meu Deus, que homem chique, né? Aí, um ônibus bem legal, parecido do Fred Flintstone, você viu o chão passando assim, bem legal. Aí, escuta, a gente estava no ônibus, eu e minha esposa, tinha um paredão de pedra de um lado, e do outro lado, o mar mais lindo que eu já vi. Olha, com todo respeito, eu amo Santa Catarina, eu gosto do mar de lá, mas não dá, irmão, é coisa do outro mundo. E a gente assim, né? A gente rico, né? Só que não, fica tirando selfie, né? Da janela do ônibus. Eu olhava um pouco assim: ganhamos! De grátis, tirando foto. Só que me espantou algo. Todos no ônibus, todos, cabeça baixa, mexendo no celular. Ninguém olhava mais pela janela. Por quê, pastor? Porque o milagre ficou comum. O milagre ficou do dia a dia cotidiano. Sabe o que é o maná, irmãos? O maná é o evangelho. O maná é Cristo. Prova, pastor, prova. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Verso 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O problema é quando você tem fastio dessa mensagem. Você fala assim: eu não aguento mais ouvir o evangelho, pastor.
Prega outra coisa. Porque o problema deles não era físico, entenda? Eles não tinham doenças. Eles não ficavam doentes. O maná era tão poderoso que eles não ficavam doentes. Toda a composição físico-química que o alimento precisava ter, o maná tinha. Eles comiam só maná, todos os dias, durante 40 anos. E não ficavam enfermos. Só que a alma deles se cansou. Cuidado quando a tua alma está cansada do evangelho. O que é alma? Emoção. Cuidado se somos muito almáticos, muito emocionais. Eu tenho que chorar. Chora. Quer chorar? Chora. Descasca a cebola e chora. Eu quero rir. Assista alguma coisa engraçada e ria. O evangelho não é para a tua alma somente. O evangelho é para salvar você, o teu espírito. Nós precisamos nos lembrar a primeira vez que vimos o milagre. Meus irmãos. Há 30 anos atrás praticamente. 30 anos, exatamente. Eu fui convidado para ir para uma igreja. Eu usava calças do avesso. Calça rasgada ainda do avesso. Moda bonita, né? Coturno, tinha cabelo. Ai, que saudade. Só pode rir os carecas. Que careca, eu não ri de careca, não ofende. Você que é cabeludo, por favor. Não faça isso, pastor. E eu usava gel assim, cabelo pontudo, coturno. Era um cara grande, mal encarado. Sofri abusos quando criança. Era uma pessoa revoltada. E entrei naquela igreja e fui para a galeria. Uma igreja que hoje tem mais de 100 anos. Igreja assim, centenária. Uma igreja muito silenciosa na sua forma de adoração. E cada um adora como pode, como quer. E eu na galeria. E o pastor veio. O pastor parecia um Umpa-Lumpa. Pequenininho. E eu lá, irmãos, bravo, meu amigo do meu lado. Eu falei, só vou entrar aqui essa vez. Eu nunca mais vou voltar aqui. Lê do engano. Sentado lá na galeria, bravo, cara fechada. O pastor começou a pregar. Ele era bem animado. Ele pregava, até hoje ele está vivo. Ele está quase com 90 e poucos anos. Ele pregava assim: Deus é o Deus dos vales. Quando ele estava bem animado, ele fazia assim, E eu lá na galeria. Porque diz a palavra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Estou lá na galeria. Silêncio na igreja. Ele falou: Deus é o Deus dos montes. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lá na galeria, eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus. Uma lágrima correu do meu olho. Eu enxuguei. Outra veio, eu não era de chorar. Enxuguei outra lágrima. Elas começaram a cair com força. Eu não conseguia enxugar mais, meus olhos ficavam mareados. E eu comecei a soluçar. Na igreja silenciosa. Cutuquei meu amigo e falei para ele assim: o que é isso que está acontecendo comigo? Ele falou assim: é Deus, Anderson, é Deus. E eu comecei a gritar lá na galeria. Chorar. E eu não queria fazer aquilo, eu punha a mão na boca, mas o grito da minha alma saía, o meu espírito gritava por Deus. Aquela palavra foi entrando no meu espírito, no meu coração. Naquela noite eu deixei as drogas, naquela noite deixei as brigas, naquela noite deixei o mundo, porque pela primeira vez na minha vida eu me assentei à mesa do Senhor e tinha maná para eu comer. O evangelho veio ao meu coração. Aleluia, aleluia. Se lembra, meu irmão, a primeira vez que você ouviu a palavra. Se lembra a primeira vez que você ouviu as escrituras, que você leu a Bíblia. Lembra daquele culto que parece que só tinha você na igreja. Parece que tinha um holofote de Deus em cima de você. E você entendeu uma parte do que foi pregado. Não sei se você entendeu tudo. Eu naquela noite não entendi nada, mas eu queria aquilo. E você foi alcançado. O evangelho salva. O evangelho transforma. O evangelho traz esperança ao cansado, ao quebrado. É um convite aos desvalidos, é o convite aos improváveis. Quem quer querer convidar um rapaz como eu era? Mas Deus já me via e que sabia que um dia eu iria pregar a palavra dele ao redor da terra. Deus está te chamando. O que ele tem para oferecer? Ele tem pão do céu para você. Aleluia. O que mais que você precisa? Mais nada. Irmão, eu não sou contra coach. Eu mesmo sigo alguns no YouTube. Vocês não sabem o que é coach, né? Quem não sabe, continua sem saber. Mas o coach é um treinador. A palavra coach, em inglês, é treinador. E é bom você ter alguns coaches sobre alguns assuntos. Eu mudei algumas coisas na minha forma de organizar minha vida com coaches. Mas não no púlpito. É lógico, a não ser que for convidado especial. Vou chamar um especialista em finanças. É um coach, ele vai treinar você em finanças. Isso é muito positivo. Mas num culto como esse aqui, culto público, por favor, os coaches dê espaço. Deixe os pregadores pregar a mensagem que salva. Porque você pode ir muito pobre para o céu.
Você pode ir muito rico para o céu. Você pode ir famoso para o céu ou infame para o céu. Mas só se você ouvir o Evangelho. Pois bem, quando Deus olhava para o maná, Ele lembrava da ingratidão. Vocês não quiseram o esboço, o rabisco do que eu vou trazer, que é o meu filho. Vocês não quiseram o maná, o pão dos anjos. Pensa só, o que você comeu hoje? Eu comi o pão dos anjos e não gostei. Querido, cuidado. Não tem nada melhor que o Evangelho. Outro item dentro da arca, da caixa, a vara de Arão. Pastor, mas a vara de Arão é legal. A vara de Arão tinha poder de Jedi. A vara de Arão abriu o Mar Vermelho. A vara de Arão tocou o Nilo. A vara de Arão era demais. Pois é. Mas a Bíblia é enfática. A vara de Arão que floresceu. Por que floresceu, irmãos? Aos amantes da Bíblia, eu sou casado com a minha esposa há 27 anos, mas tenho uma amante. Que isso, pastor? Tenho. Eu sou amante das Escrituras. Eu amo as Escrituras Sagradas. Você que conhece as Escrituras sabe que a vara de Arão floresceu porque houve um embate, houve um confronto entre Israel. Moisés sai da tenda da revelação e fala o seguinte: galera, já sei quem vai liderar nós na adoração. Eles, quem? O meu irmão, Arão. O que o pessoal começa a falar? Nepotismo. Está chamando parente dele. Tem tanta gente boa por aí. Vai chamar Arão da tribo de Levi? Não, Arão não. Pois é, Arão. Eles pegam em pedras para matar Moisés. Moisés vai orar. É pouca pedra, irmão. 3 milhões de pedras. Acho que matava, né? Foi orar. E falou: Deus, eles querem me matar. Proponha para eles, Moisés, uma disputa então, para que eu prove que Arão é o meu escolhido, não o seu. Ele falou: galera, é o seguinte. Peguem 12 príncipes, um de cada tribo, os mais importantes. O mais importante de cada tribo, traga uma vara aqui. E eles falaram: trouxeram. Cada tribo, pessoa segurando um bastão. Ele falou: coloquem diante da arca, na tenda, e se vão. Amanhã Deus vai revelar quem que ele escolheu. Aí ele foi chamando. Vou fazer aqui de conta, não sei como é que foi, né? Eu não era vivo na época. Judá. O cara veio, né? Tá vendo? Me chamou primeiro, ó. Não aconteceu nada, não floresceu. Toma, um bastão seco. E assim ele foi chamando. Quando ele chama Arão, da tribo de Levi, era o último, entrega para ele uma vara com folhas, flores e frutos. Em 24 horas, uma vara que tinha no mínimo 40 anos, ou algo em torno disso, fora da árvore, floresceu. Deixa eu fazer um adendo aqui e profetizar. Aquilo que Deus vai fazer, Ele não precisa da sua ajuda e nem de tempo. Deus faz quando Ele quer, se você crer. E Arão pega aquela vara e mostra para eles: ó, tá com flores e frutos de amêndoas. Moisés pega aquela vara e coloca dentro da arca. Quando Deus olhava para a vara de Arão, Deus se lembrava da insurreição, da rebeldia do povo dele. Deixa eu dizer algo para você. Deus lidera através da liderança. E esse que é o nosso problema. Porque a gente quer ser muito espiritual, mas não quer obedecer àqueles que Deus estabeleceu como liderança. A gente quer ser tão espiritual, mas não quer ouvir os nossos pastores que velam por nós. É claro que se um pastor, eu sei que o Gilson nunca vai fazer isso, mas se você estiver em outro lugar e um pastor falar um absurdo para você, você não é obrigado a obedecer. Mas dentro das escrituras, te explicando os textos, que é como o Gilson faz, te explicando: olha filho, não faz assim, assim vai ser ruim para você, faça assado, olha, cuide bem da sua família, enfim, te explicando. Não tem como você contestar, porque ele está te mostrando dentro da palavra. Você tem que se submeter. Deixa eu te contar uma história bem rapidinha aqui. Abaixa só um pouquinho o fundo para mim, por favor. Há alguns anos atrás, eu congregava numa igreja de madeira, muito humilde, mas muito humilde mesmo. Quando ventava e chovia, parecia que Jesus ia voltar, que a igreja balançava. E um dia eu me cansei, falei: não aguento mais congregar nessa igreja de madeira. Eu morava numa casa, nada contra, irmão, mas a minha casa de madeira tinha muito cupim. E um dia alguém me perguntou: por que você não mata os cupins? Porque se eu matasse, caía a casa. Eram os cupins que seguravam as paredes, dando mão dada um pro outro. E um dia eu falei assim com Deus: você ri porque a casa não era tua. Um dia eu falei com Deus: Deus, eu não aguento mais congregar na igreja de madeira, morar numa casa de madeira, só falta o meu carro ser de madeira igual do Fred Flintstone. Eu não aguento mais. E eu fui jejuar. E na época eu achava que 5 dias de jejum era o ó do Borogodó. Aí eu jejuei 5 dias só com água. Lá pelo 4º dia, eu me lembro que eu falei: Deus, é tudo ou nada. Eu era mais novo, irmãos, tem alguns anos isso. E eu peguei, crianças, não façam isso em sua casa. Peguei o relógio da parede, coloquei no chão, peguei o telefone fixo.
Quem se lembra do telefone fixo? Existia um negócio, tinha um fio, né? Coloquei o telefone fixo no chão e falei assim, Deus, é o seguinte, olha que loucura. O senhor tem 5 minutos para falar comigo, do jeito que eu vou falar aqui, ó. O senhor tem que fazer o meu pastor ligar para mim em 5 minutos. Se ele não ligar, eu vou embora da igreja de Madeira. Eu vou achar a maior igreja que eu puder achar, que eu sou pregador, o senhor falou que eu tenho uma promessa de pregar para as nações, então eu quero, só fala comigo. 1 minuto, eu de joelho. 4 dias em jejum. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Com 4 minutos, eu, muito debochado, comecei a fazer um samba no assoalho da casa de Madeira. Samba gospel, é lógico que eu sou crente. Você fala assim, eu vou embora da igreja de Madeira, eu vou congregar em outro lugar, eu vou embora da igreja de Madeira, eu vou. Se o meu pastor não me ligar, diante de Deus, eu fiz isso. Quando faltavam uns 20 segundos para dar os 5 minutos, eu já estava pensando, onde que eu ia congregar? O telefone toca, meu coração vem à boca. Eu pego o telefone e falo alô. Do outro lado, você conhece o José, né? José lá dos States. Mas não era disso, era da igreja de Madeira na época. Eu, alô, homem de Deus, tudo bem? Coração, ó, tudo bem, pastor? Por que você ligou para mim? Rapaz, eu também não sei. Estava aqui no gabinete orando, Deus mandou ligar para você. Tá tudo bem com as crianças? Tá tudo bem. Tudo bem com a sua esposa? Tudo bem. Então fica na paz. E pá, desligou o telefone. Eu peguei, você ri, né? Coloquei o telefone no gancho, coloquei no lugar, o relógio também, fiquei bem quietinho. No outro dia chegou um pessoal lá em casa, me chamou para ir na casa de um profeta. Irmão, tem profeta que é só migué, fica vendo negócio de Facebook, Instagram e vem profetizar potoca. Mas Deus ainda usa gente na terra, irmãos. Tem gente que Deus usa ainda. Aí eu fui na casa do profeta. Cheguei lá, eu estava pensando naquele negócio de ontem ainda, né? Ninguém tinha visto, fiquei lá na minha. A casa bonita, lá no Santa Cândida, o profeta pega um chofar. Eu sou especialista. Toca chofar. Aí tocou chofar, eu falei, nossa, que bonito, né? Que legal, né? Então lá no meu canto, ele não sabia o meu nome, eu não apresentei meu nome para ele, eu não falei meu nome, ninguém falou meu nome, ele gritou assim, Anderson, com sotaque ainda. Anderson. Eu falei, caiu a casa. Você ri, irmão, porque quando tem profeta na casa, você fica pensando assim, apaga a mente dele, Jesus, que não vê nada. Você fica assim, pensando, azul, azul, azul. E você que pensas azul? Ih, caiu a casa. Aí ele falou, Anderson. Eu ajoelhei, né, aquela postura assim, ajoelhei, mas fiquei na minha. Ele falou assim, porventura não estávamos só eu e você na sala ontem? Meu irmão. Eu caí debaixo da mesinha de centro da sala e comecei a chorar. E Deus falou assim, usando o profeta. Quando eu falo Deus falou, você entende que é o profeta falando. Deus falou assim, você me colocou numa posição como se eu fosse igual a você, me pressionando para te dar uma resposta. Saiba, André, gritando, saiba, Anderson, que eu já deitei ao pó da terra, homens mais nobres que você por menos. Olha o eufemismo de Deus. Eu já matei gente melhor que você por menos. Sabe por que você ainda respira? E eu gritando, chorando. Aí o profeta falou assim, porque eu te amo. E sei, rapaz, que você é sincero, meu filho. Fica onde eu te coloquei. Aí eu pensei, mas a igreja de Madeira é tão humilde. O Senhor ouviu os meus pensamentos e usava o profeta. Eu sei que é um lugar humilde, mas é ali que eu preparei para você ainda. Eu falei, Senhor, pensei, eu sou menor, era o cara que servia o café. Nas reuniões de pastores, tinha que ir lá pegar café. Eu tinha vontade de cuspir nos cafés, mas não cuspia, mas tinha raiva. Aí levava café. Eu pensei, Senhor, eu sou o menor. Deus dizendo, hoje você é o menor, mas um dia você será o maior. E Deus foi falando comigo, falando. Onde eu quero chegar? Deus dirige as nossas vidas através de líderes que Deus levantou. E Deus estava usando o meu pastor aquele dia para ligar para mim, para não fazer uma loucura. Irmãos, aquela igreja de Madeira, não sei se você chegou a conhecer lá o Capão da Embuia, virou uma igreja de concreto de 3 andares. A igreja que eu entreguei, com toda a glória para ser dada a Deus, eu entreguei com 3 andares, com torre. Eu entreguei com galeria, entreguei com som do melhor. Enfim, irmãos, com sala pastoral. Prédio nosso, pastor auxiliar que eu treinei. Toma, chave. Quando eu fiz isso, aquela igreja, irmãos, há muitos anos atrás, me projetou, de certa forma, amizades que eu fiz ali, coisas que aconteceram ali. Eu fui para o Japão, eu fui para a Europa, tenho viajado o mundo, mas tudo começou na igreja de Madeira. Fica onde Deus te colocou. E quando Deus olhava para a vara de Arão, Deus lembrava da rebeldia do povo que não queria aceitar o líder que ele levantou. Agora, trazendo para o Evangelho, como eu falei, a fé vem pelo ouvir, eu ouvir a palavra através de uma visão cristocêntrica. Esse cajado que teve que florescer,
que outra coisa não é senão o Evangelho. Como assim, pastor? O povo de Israel não quis a Cristo e também numa árvore, por assim dizer, o crucificou. Foi plano de Deus. Mas ao terceiro dia, aquela cruz que estava morta, simbologicamente falando, floresceu vida, porque Jesus ressuscitou. O que mais, pastor? O cajado de Arão foi responsável pelo primeiro sinal que Moisés fez, público. Ele tinha feito um sinal diante de Faraó e dos magos do Egito. Ele jogou o cajado no chão, o mesmo cajado. Jogou o cajado no chão, o que ele virou? Uma ser? Você assistiu a novela? Cadê? Você não leu lá? O que virou? Uma serpente. Os magos falaram, isso para nós é fácil, a gente faz também. Entenda, não era truque de mágica. O cajado deles, a Bíblia, virou serpente também. Eles tinham um certo poder. 2 serpentes e a serpente de Moisés. O que aconteceu? A serpente de Moisés engoliu a serpente dos magos e Moisés pegou ela de novo e ela virou um bastão outra vez. Pastor, o que é isso? Isso é que Cristo na cruz se transformou em serpente. Como assim, pastor? Quando Nicodemos vai ter com Jesus de noite, que Nicodemos era como se fosse um delegado da Polícia Federal, um deputado, um cara muito importante, um ministro. Ele vai lá à noite e começa a bajular Jesus. Fala, olha, você é vindo de Deus, você é demais e tal. E Jesus fala o que para ele? Fala assim, você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. E ele fala assim, mas como assim nascer de novo? Eu sou grande já. Era o tamanho do pastor Gilson. Como é que eu vou nascer de novo? Jesus fala, rapaz, você é principal no meio do teu povo. Você não sabe essas coisas básicas que eu quero te explicar? E ele fala, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado e então atrai a si todos os homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele falou para o serpente de bronze, a mente de Nicodemos começou a funcionar. E brilhou os olhos dele. Entendo. Moisés levantou a serpente de bronze. Por que serpente? Porque serpente é o símbolo do pecado. Por que bronze? Bronze é sinal de sofrimento material humano. Jesus se fez pecado, sem pecado algum, na cruz, para destruir o poder do pecado. Quem pode dizer amém por isso? Então, quando eu olho para o cajado de Arão, me traz à mente o quê? Virou serpente. Opa, quem virou uma serpente no sentido figurado? Cristo na cruz, porque ele se fez pecado sendo justo. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E as pessoas rejeitaram Jesus. Até hoje ele é rejeitado. As pessoas não querem Jesus. Por quê? Porque ele era simples. Porque Jesus era humilde. Porque Jesus falava só a verdade. E nele não havia dano ou dolo algum. Tanto é verdade que ele não tinha nenhum pecado. Bem rapidamente, porque o tempo está passando. Que, se você for analisar comigo, Jesus diante dos seus inimigos. Se você fizer isso, agora está chegando o Natal, né? Não faça isso não, que vai estragar o teu Natal. Vai azedar o teu frango. Mas você fala assim, tem o grupo da família? Quem tem grupo da família de WhatsApp? É uma confusão, né? Só Jesus na causa. Mas enfim. Aí você escreve lá assim, queridos, esse Natal, quando você trouxer o frango, tem aquele cunhado que não traz nada, né? Às vezes está até aqui dentro, mas glória a Deus. Aí, você vai escrever assim, esse Natal, quando você vier, eu quero que você traga numa lista os meus defeitos. Para quem? A tua família. Traga numa listinha os teus defeitos. Vai ter pipoqueiro vendendo, vai ter fila para falar de você, os teus parentes. Vai ter pipoqueiro, algodão doce, porque vai formar aquela fila para falar de você. Vai se assustar. Não faça isso. Agora, isso com os teus parentes e amigos. Jesus perguntou para os inimigos dele, que eram especialistas na lei. Ele falou assim, qual de vocês aponta em mim uma falha? A Bíblia diz que eles ficaram em silêncio. Sabe por quê? Porque o teu Jesus é perfeito. Continuo. Os reis da época mandaram Jesus de um lado para o outro, dizendo assim, eu não vejo nele falha alguma. O outro falou, também não vejo nele falha alguma. A mulher de Pilatos vai para ele e fala assim, não mata esse homem é um justo, eu sonhei com ele, tive um grande tormento na minha noite de sono, tive um pesadelo com ele, não toque nele. E Pilatos tenta livrar Jesus porque vê que ele é inocente. Ele é tão inocente, ele é tão puro, que o anjo da morte, que era o nome que era dado ao soldado romano, que crucificava as pessoas, aquela equipe, era a equipe da morte, os anjos da morte, e especialistas em matar. O anjo da morte, que é o especialista romano, o soldado pretoriano, ele fala o seguinte, quando vê Jesus na cruz morto, ele fala assim, verdadeiramente este homem era justo. Ele bate no peito chorando, diz, ele era o Filho de Deus.
A morte comprova que ele não tinha pecado, porque depois de 3 dias a morte devolve ele, não tem falha nele. Ele não pode morrer porque o salário do pecado é a morte. Mas não quiseram ele. Na cruz, ele se tornou um espetáculo. Por quê, pastor? Estou falando do cajado ainda, o cajado me lembra a cruz. Por quê? Porque na cruz ele estava nu. Não tinha paninho. Ele estava nu na cruz, desfigurado. Para você ter uma ideia, o azorrague, que é o chicote que os romanos usavam, os judeus não usavam azorrague, porque o azorrague era terrível demais. Então os romanos usavam azorrague. Eu vou explicar o que é. Os judeus usavam varas, era mais light, bate com vara. Os romanos não, azorrague. O que é azorrague, pastor? Em alguns casos tinha 12 filamentos na ponta do chicote, em cada ponta ossos ou pedaços de metal. Quando o carrasco, que era um homem grande, ele batia o chicote nas costas do teu Jesus, o chicote não voltava facilmente, ele tinha que fazer força para puxar. E Jesus era puxado para trás, mas era preso pelas mãos no tronco. E quando o soldado puxava o azorrague, junto com o azorrague vinha sangue e nacos de carne das costas do teu Jesus. E como resposta, um gemido mudo, que não abriu sua boca. Jesus apanhou tanto, segundo alguns estudiosos, eu estudo muito isso, eu leio muito sobre isso, que era talvez possível ver o branco dos ossos das suas costelas e alguns órgãos internos funcionando. Ele apanhou tanto, porque não era ele que estava apanhando, era você. Ele estava te substituindo. Prova, pastor, prova. Eu achei lindo esse nome. Somos filhos de Deus. E esse texto de João 12 foi uma confirmação da minha mensagem. Pilatos chega diante da multidão e fala o seguinte: vocês sabem, é Páscoa, nós temos o costume de liberar um prisioneiro. Temos aqui Barrabás, diga Barrabás. E temos aqui Yeshua Yamashia, Jesus o Messias, o rei de vocês. Qual vocês querem que eu liberte? Porém, nas Bíblias mais fidedignas ao texto original, Barrabás tem um primeiro nome, quem sabe? Jesus Barrabás. Os copistas mais modernos falam assim: não, gente, vamos mudar isso aí, porque está perigoso demais. Isso é muita afronta. O bandido tem o mesmo nome do nosso Salvador. Não, tira Jesus, só põe Barrabás. Mas o que eles estavam sem entender, e você vai entender agora se já não entendeu, é que diante de nós, Deus estava pintando o Evangelho diante de nós. Porque o nome Barrabás, Bar, é filho. O que é Abba? Pai. Então, na língua antiga, Pilatos disse assim: vocês querem que eu solte a salvação dos filhos do Pai? Ou vocês querem que eu solte a salvação ungida? E eles disseram: solta a salvação, e Yeshua é salvação. Se Jesus fosse grego, ele ia chamar sotéria, porque é salvação. O nome de Jesus é salvação, na linguagem dos hebreus. Solta a salvação dos filhos do Pai e mata Yeshua Yamashia. Barrabás, vai embora. A cruz era de Barrabás, a cruz era nossa. Aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos Barrabá, filhos de Deus, que creem em seu nome. Quando você crê em Jesus, você se torna filho de Deus, você vai embora. Ele morre no teu lugar. Lá no Calvário, isso que aconteceu. E tem mais. Barrabás tinha 2 crimes principais, tinha vários, mas 2 principais. Um deles era insurreição. O que é insurreição? Rebeldia. Ele era rebelde contra o Estado instituído, que era o Estado romano. Como rebelde e também assassino, porque provavelmente matou um romano. E por isso que foi para a cruz. Na cruz só ficavam os piores assassinos, os piores criminosos. Quando eu e você entendemos que somos rebeldes de herança, desde nosso pai Adão, que se rebeliou contra Deus. Quando nós entendemos isso, que essa dívida passou para nós como rebeldes, e também entendemos que por nossa causa Jesus morreu, então eu sou assassino, porque por minha causa ele morreu, nós nos tornamos Barrabá, filhos do Pai, e somos liberados. Algum tempo atrás, quando eu era pastor aqui em Curitiba, eu estava na torre lá da igreja conversando com alguns irmãos. Minha esposa parou com o carro na frente, veio um rapaz assim de bicicleta, encostou do lado. Eu desci correndo, deixei os irmãos falando sozinho. Desci correndo para ver o que estava acontecendo. Falei, fiz minha voz de Batman, né? Estava com medo, mas tem que fingir que não está, né? O que está acontecendo aí? Aí o cara se virou e falou: não, vi meu tamanho, graças a Deus. Falou assim: não, senhor, eu estava aqui conversando com a sua esposa. Falei: sim.
Estou conversando com ela aqui que eu preciso de uma ajuda. Tal. Eu falei, não, ajudo você, te dou uma cesta básica. Ajuda? Ajuda demais. Mas você vai ter que assistir o culto primeiro. Aí ele olhou para baixo. Quando ele olhou para baixo, eu olhei também. Ele estava com o Omnitrix aqui na canela. Ele estava com aquela tornozeleira eletrônica. Eu falei assim, você não quer entrar por causa disso? Ele falou, é. Eu falei, qual que é o teu artigo? Ele falou, eu sou assassino. Você matou quem? Ele falou, matei um desafeto meu. Eu falei, bate aqui, hi-fi, bate aqui. Ele fez assim, ó. Ele bateu. Ele falou, também sou assassino. Aí ele sorriu. De verdade, ele deu um sorrisinho assim, tipo, que legal, né? Eu posso ser assassino, então tô bem, né? Só que eu sou pior que você. Aí ele ficou mais alegre, o olho dele abriu assim. Ele ficou interessado. Ele estava assim, ele foi crescendo. Pior que eu? Eu falei, eu sou pior que você. Você matou um desafeto, né? Sim, matei. Eu não. Eu matei o único ser humano perfeito. Eu matei o Filho de Deus. Ele abaixou a cabeça, começou a chorar e falou assim, coloca esse crime nas minhas costas também. Aí eu falei assim, então vamos para o culto. 2 assassinos, vamos ouvir a palavra. Ele me abraçou e entrou chorando na igreja para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Para terminar, quando Deus olhava para aquela caixa, ele via, ninguém mostrou para mim o cartaz ainda, estou pregando. O cara do cartaz está prestando atenção, não lembro de trazer. Quando ele olhava para as tábuas, aquelas tábuas eram as originais ou eram cópias das originais? O que você acha? Quem assistiu a novela? Os 10, mano. Quem já leu? O que Moisés fez com as tábuas originais que estavam no Sinai, que ele desce? O que ele faz com aquelas tábuas? Hã? Fala mais alto, irmãos. Ele quebrou. E quando você pensar em tábua, não pensa em tábua igual do Fred Flintstones, não. É lápis azules, é como uma safira, é como se fosse um cristal, coisa mais linda. Moisés quebra aquilo lá. Por que ele quebra? Porque o povo inventou o quê? O carnaval. O pessoal estava, brincadeira, mas o pessoal estava lá embaixo adorando bezerros de ouro, nus, fazendo orgias ali. Moisés desce e diz o quê? Quem é por mim? Os levitas se levantaram, pegaram suas espadas e Moisés falou assim, vai matando geral até eu falar para parar. E sabe quantos homens são mortos no meio de Israel? 3.000. Quem falou 3.000? Parabéns. 3.000 homens, mais ou menos, são mortos aquele dia. Sabe que hora que era? Era de manhã. Sabe que dia era esse? Pentecostes. Quando eu olho para as Escrituras, através dos olhares de Cristo, eu vejo, depois que Jesus morreu e pagou o preço pelos nossos pecados, teve um outro Pentecostes. Mesma data, mesmo horário. No horário que Moisés trouxe as tábuas, o Espírito Santo desce sobre os homens. Mas ao invés de os homens morrerem, Pedro prega e aproximadamente 3.000 homens são salvos. Diante de nós, o evangelho escondido. Deus estava mostrando, eu vou fazer de novo, vou fazer melhor. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer algo maravilhoso que os seus olhos nunca viram. Eu vou trazer o evangelho. Aleluia! Pastor, mas qual a diferença? Total. O primeiro sinal de Moisés, ele transformou a água em... Não, Moisés. Pegadinha do malandro. De novo, volta. Ninguém falou. Volta. Volta. Aguenta aí. Primeiro sinal de Moisés foi... Ixi, já. Água, hein? Vamos de novo então. Deve ser dito para parecer que a igreja, né? Primeiro sinal de Moisés foi água, hein? Nossa, muito fraco, mas foi sangue. Pode ficar com medo. Não sei se foi sangue. Foi sangue. Ele tocou com a vara de Arão, bastão, nas águas do Nilo, que era um deus para os egípcios, e o Nilo virou sangue. O que ele trouxe com isso? Sede e mau cheiro. Como chama esse milagre? Chama praga. Primeira praga. Primeiro sinal de Jesus, qual foi? Água em vinho, trazendo celebração e vida. Está vendo que Jesus está acima de todas as coisas. A Ele seja dada a glória. Agora entenda. O dia que a arca era coberta com sangue era o Yom Kippur, o dia do perdão eterno. Diga, o dia do perdão eterno. Mas durava só um ano. Mas Deus estava desenhando algo que Ele faria, que seria eterno. O que Ele fez, pastor? Ele colocou as nossas iniquidades dentro de uma caixa? Não, dentro do Filho dele.
E ele crucificou o filho dele porque ele não via o filho, ele via você. Ele estava vendo você, você foi substituído no Calvário. Ah, pastor, como alguns pregam por aí, então está liberado, vamos pintar o set, pastor, vamos aprontar. Querido, o que você faz com uma dádiva desse tamanho, mostra quem você é. Nós temos que sair, depois de uma reflexão no Evangelho, melhores do que entramos, dizendo assim, eu serei alguém melhor. Eu vou aproveitar esse presente que é a graça de Deus e vou fazer da minha vida uma vida que glorifique o nome de Deus. Agora escute algo aqui. Quando Jesus morre na cruz, ele diz uma frase muito forte. Ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas a Bíblia diz, Davi escrevendo, fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigando pão. Então eu te pergunto, ele estava mentindo? Era brincadeirinha que Deus tinha desamparado ele, ou ele não era justo? Porque ou ele era justo e Deus não podia desampará-lo, ou então ele não era justo e Deus não podia ampará-lo. Sabe o que aconteceu ali? Ele se fez injusto. E por isso ele clama o teu clamor, Deus meu, por que me desamparaste? Ele nunca chamava Deus de Deus. Ele chamava de Abba, que Abba é paizinho. Mas na cruz, ele nos substituiu. Então ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Desamparei porque agora você não é justo. Agora você é imundo. Porque todo o pecado da humanidade está dentro de você, Yeshua. Mas depois que ele pede água, ele tem sede. E alguém vai com uma esponja e toca nos lábios dele. E essa esponja foi tirada do banheiro público. Os romanos se limpavam suas necessidades no banheiro público com esponjas e colocavam dentro do vinagre para asepsia. Foi aquela esponja que tocou os lábios do teu Jesus. Pastor, por que tanta ira? É a ira justa de Deus contra o pecado. Toca e quando ele sente o gosto do vinagre, ele diz, tetelestai, está consumado. E ele fala, já não fala mais, Deus meu, ele fala, paizinho. Ele é ele de novo, porque ele consumou a obra. Então ele pode dizer, Abba, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morre, cumpri a missão. Quando ele faz isso, diz as escrituras que o véu, lembra daquele templo? Agora já não é mais um tabernáculo no meio do deserto, é num templo revestido de ouro. Lá no templo em Jerusalém, o véu se rasga num terremoto que teve de alto a baixo. Sabe o que Deus estava dizendo? Todas essas figuras envelheceram. Toda essa didática, essa dinâmica de adoração não existe mais. Foi substituída. Uma nova aliança eu estou fazendo com vocês. E para encerrar, lembra que sobre a arca tinham 2 querubins? Quem já viu uma arca, um desenho da arca? 2 querubins. Eles olham para baixo e tocam suas asas, olhando para o centro da arca. Para quem que eles estão olhando? Se a arca é um símbolo de Cristo, olhando para Cristo, cobrindo a arca. A arca é feita de ouro e de acácia, é uma madeira muito difícil de trabalhar. E ouro, Jesus era e é 100% homem e 100% Deus. Madeira e ouro, 2 naturezas, homem e Deus, na mesma pessoa. A ele seja dada a glória. Quando ele morre, ao 3º dia, quem está indo lá? Levando incensas aromáticas, indo para o túmulo, qual o nome dela? Maria Madalena, ou o nome correto dela é Miriam Magdala. Ela vai até lá, todas as Marias da Bíblia é Miriam, e Madalena é Magdala. Ela chega até o jardim do túmulo. Te faço uma pergunta, aonde Adão caiu? Num jardim. Aonde o mestre ressuscitou? Num jardim, porque ele estava trazendo de volta todas as coisas. Quando Maria, ou Miriam Magdala, chega, ela tem uma lista na cabeça dela. Pensa comigo, uma mulher, naqueles dias, uma ex-prostituta, mulher frágil, naquele tempo que as mulheres não tinham tanto valor. Ela está indo, olha só a lista dela na mente dela. Eu preciso convencer a esquadra romana, os pretorianos, os anjos da morte, que eu preciso ter acesso ao corpo. Eu preciso remover a pedra. É uma pedra que muitos homens teriam que pegar para poder remover. E eu preciso então ungir o morto. Escuta, quando ela chega, não tem guardas. Item 1. Pronto. Item 2, mover a pedra. A pedra estava movida. Resolvido. Item 3, diga impossível.
porque o morto estava vivo. A ele seja dada a glória. Aleluia. Ela entra no túmulo e ela encontra 2 anjos fazendo o quê? Se você souber, ganha um prêmio. 2 anjos assentados em volta da onde estava o corpo. Você não vai encontrar anjo assentado, filho. Eles estavam assentados porque a obra terminou. Eles estavam assentados dizendo o seguinte: olha, isso aqui é uma representação da arca. Aqueles 2 querubins eram aqueles 2 assentados. O mestre ressuscitou, aleluia. E ele fala, a mulher fala assim: hortelão, ou seja, jardineiro, onde você colocou o corpo do meu mestre? Me diga que eu vou. Ela não estava entendendo ainda, porque ela viu Jesus desfigurado, ela viu Jesus na cruz nu. Aquela visão está na mente dela, bombardeando o pensamento dela. Ela não dormiu. Ela com lágrimas nos olhos: onde está o corpo do meu mestre? Ele diz assim, Maria na sua tradução, mas no original, Miriam. Ela olha para ele e fala assim: Rabone, e o adora. Primeira pessoa que deu um passo em direção à morte foi Eva. Quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que dá um passo em direção à vida eterna é uma mulher, porque Ele está refazendo de novo todas as coisas. Se você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Tem mais no livro, se você quiser aprender um pouco mais, depois no final você me procura ali. Mas eu quero trazer algo para você aqui. Saiba que toda a tua iniquidade foi carregada no Calvário. E agora você tem paz com Deus. Mas às vezes você sente um peso. Pastor, eu sinto assim que eu já desviei, pastor. Olha, pastor, às vezes eu não consigo obedecer às lideranças, não consigo obedecer a palavra. Pois é. Às vezes eu sinto que a minha vida espiritual ela está mirrada, pastor, cansada. Eu quero ter esperança, eu quero poder respirar na presença de Deus. Pois é, houve um dia do perdão eterno, há 2000 anos atrás, que nos redimiu a todos que creem. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é que traz uma mudança de vida, a fé é que traz uma mudança de forma de caminhar. Não é teu esforço. Quem sabe você está enfermo hoje aqui, uma doença que os médicos desenganaram, então você é obrigado a estar preso a medicamentos. Medicamento é bênção, é bom, mas é bem melhor, pastor, não ter doença alguma e não precisar tomar remédio nenhum. Concorda? Quem sabe você está com a alma quebrada. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que eu tenho uma solução para você. Jesus de Nazaré. Ele é maior que Moisés, maior que os anjos. Para você ter uma ideia, o que Jesus fez foi tão tremendo que a Bíblia diz em Hebreus que após ter purificado o santuário com o seu próprio sangue, o santuário celestial, ele se assentou à destra de Deus. Por que se assentou? A obra terminou. Você está salvo. Mas com a permissão do pastor, do anjo da igreja, eu queria convidar você que está buscando nessa noite esse refrigério. Pastor, eu quero esse refrigério, eu quero esse óleo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, quero orar por você. Aleluia. Só você que quer. Pastor, eu preciso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso, pastor, zerar minha história e começar de novo. Pois hoje é dia para isso. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de cura. Eu não sei o que você precisa, mas Jesus tem para você. Hoje você vai tocar no tangível, Jesus tangível para você. Você vai ter força para vencer o pecado. Você vai ter força para viver livre na presença de Deus. Sabe que você é amada, você é amado. O Evangelho é tudo que você precisa. O Evangelho fala sobre assassinos rebeldes que encontraram paz com Deus. Enquanto você está pensando em vir para frente ou não, eu quero te contar uma última história e vou orar. Eu estava em São Paulo, eu vejo minha mãe uma vez por ano. Nesses 30 anos eu vi ela acho que uma vez por ano, como missionário e pastor. E eu fui entrar na casa da minha mãe, um vizinho não me conhecia, não me viu. Falou assim: ei, quem é você? Você está entrando na casa da dona Julieta? Minha mãe é pequenininha, eu sou grandão. Eu falei assim: eu sou filho da dona da casa. Ele falou: mas eu não te conheço. Eu tive que atravessar a rua. E falei: eu quero entrar na casa da minha mãe, mas quem é você? Eu me falei meu nome, expliquei quem eu era.
Ele falou, por que eu não te conheço? Eu falei, porque eu não paro aqui, eu viajo. Você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou missionário, eu prego o evangelho. Ah, tá. Eu falei, não, você nunca ouviu essa mensagem que eu prego. Ele falou, já ouvi. Não, você não ouviu. Aí eu comecei a pregar para ele, perguntei, o que você faz? Ele falou, sou jornalista. Eu falei, ok, eu sou missionário. Aí começamos a conversar. Ele tinha várias capas de jornais lá em São Paulo que ele tinha feito. Eu falei para ele assim, pregou o evangelho, ele falou assim, mas não é justo então, o cara apronta um monte, depois aceita Jesus, é perdoado, Deus esquece. Eu falei, pois é. Ele falou, parece que é errado. Eu falei, parece que é errado. Parece que é loucura. Eu falei, muito obrigado. Ele falou, está me engraçando por quê? Paulo disse que o evangelho é loucura para os que perecem. Estou pregando certo. Eu falei, deixa eu te explicar então para eu poder entrar na casa da minha mãe. E fiz uma historinha para ele que você vai entender agora. Depois eu vou orar. Eu falei para ele o seguinte, olha, se um pai tem um filho que ele ama muito, e o filho faz medicina, o pai todo dia de manhã dá um beijo no pescoço do filho, na testa do filho, e fala, filho, vem cá tomar café com o pai. Eles tomam café junto, aquela alegria. O pai abraça o filho vai com Deus até a noite, quando você voltar da faculdade. Te amo, filho, vamos assistir um jogo de futebol junto. Te amo, pai. Ele vai para a escola, para a faculdade. Um bandido pega uma arma, tenta assaltar o rapaz, e dispara no rapaz e mata o rapaz. O pai pega uma arma, vai e mata o bandido. Jornalista, como chama isso? Ele falou, isso chama vingança. Eu falei, parabéns, muito inteligente. Segunda opção, mesma história, o pai não quer matar, mas o pai tem dinheiro, ele contrata um grupo de advogados para condenar esse assassino. Como chama isso? Ele parou um pouquinho e falou, justiça. Eu falei, muito bem, jornalista, você está na profissão certa, você é muito fera. Terceira e última opção, o pai pega o bandido, traz para casa, fala para o bandido assim, olha, eu tirei as fotos do meu filho do quarto, coloquei as suas. Amanhã não se assuste, pela manhã eu vou acordar você com um beijo e vai ter um café na mesa para você. Eu vou pagar uma faculdade de medicina para você, até você se formar, você vai ser um grande médico. Eu vou te chamar de meu filho e vou te abraçar todos os dias, eu vou te beijar porque você matou meu filho, então eu vou te amar como se você fosse meu filho. Jornalista, como chama isso? Ele pôs a mão na cabeça, ele começou a chorar. Ele falou, isso eu não sei o nome não. Eu falei, essa é a mensagem que eu prego. O pai chamou os assassinos de filhos e matou o filho dele no nosso lugar. Você quer aceitar Jesus? Eu falei, eu quero. E lá, 2 assassinos, 2 rebeldes na calçada, glorificando o nome de Jesus. É disso que eu estou falando. Se você não se sente amado, se você acha que Deus está zangado com você, se você acha indigno, sai do seu lugar, vem à frente. Não é para os indignos que ele morreu? Não é para os que ninguém escolheria que ele escolheu? Os improváveis que ele chamou? Quando Deus me chamou, eu estava num pasto, pregando para bois e para vacas. Ele me chamou para as nações. Isso, está entendendo? Você não precisa vir, você pode ficar no seu lugar, você está abençoado. A bênção de Deus vai alcançar você em qualquer lugar, mas eu quero que aquele que se passou, eu preciso vir à frente, parece que eu tenho que vir à frente, pastor, porque eu quero entregar tudo isso no altar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com aqueles que estão aqui agora, também os que estão lá atrás, porque você é igualmente amado. Você que está nas cadeiras, na mesa de som, onde quer que você esteja, você é muito amado. Você que está nos assistindo pela internet, você é muito amado. Deus amou o mundo. Mas eu quero orar com você. Você pode colocar a mão no seu coração, de forma simbólica, faça isso. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, está aqui, assim como eu, homens e mulheres jovens que foram comprados por um valor tão alto. O Senhor aposentou todos os símbolos do Velho Testamento, trazendo a essência da revelação do que aquelas sombras queriam dizer, que é Cristo. Tem pessoas vindo, e olha que coisa linda que Deus está fazendo aqui. Enquanto orando, tem pessoas chegando ao altar. E Pai, nós nos achegamos a Ti, manchados de sangue, sangue de um inocente. Mas não é assim que o Senhor nos chamou? Cobertos pelo sangue do Seu Filho, somos aceitos por Deus. E o Senhor, além de perdoar nossos pecados, deles não se lembra mais. Diz a Tua palavra, e dos Teus pecados não me lembrarei mais. Por isso, Pai, nós Te louvamos, porque vamos viver contigo na eternidade e vamos olhar para o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E nele estão as cicatrizes que mostram que Ele pagou o preço por nós. Ah, Deus, o Senhor é melhor. O Senhor está fazendo melhor do que fez no Velho Testamento, na Antiga Aliança. O nome dessa igreja, Nova Aliança, é o que estamos pregando aqui. Temos uma nova aliança com o Pai. Aleluia. Que não é baseada em nossos esforços, em nossos méritos, mas é baseado naquilo que Jesus fez. O mundo, os coaches estão pregando o inferno, a carne está dizendo faça, faça, faça. Mas o Calvário está dizendo foi feito, foi feito,
foi feito. O véu se rasgou. Os anjos descansaram, porque estava consumado. Agora temos um caminho para o Pai. Um caminho de sangue, que não podemos errar, que não vamos nos perder. Tem sangue por toda a estrada, e esse sangue é o sangue do Filho de Deus. Aleluia. Nós somos hoje Barrabás, os filhos do Pai, assassinos rebeldes, que bandados foram para casa, porque Yeshua Nazarem, Jesus de Nazaré, morreu em nosso lugar. Te damos a glória, Senhor, porque aquela arca simbolizava o nosso Jesus, que era 100% homem e que era 100% Deus. Jesus era o homem como o homem deveria ser e Deus como Deus é. Olhando para aquela caixa, nós não tínhamos ideia do que o Senhor estava planejando, estava escondido aos nossos olhos, mas agora nesse tempo, pelo Teu Espírito, o Senhor tem revelado a nós. Eu declaro sobre a sua vida: você é muito amada, você é muito amado. Mesmo com suas falhas e faltas, você foi amado e amado no Calvário. Não há maior amor que esse, de alguém dar a vida pelos seus amigos. E Deus mostra o seu amor por nós, tendo morrido por nós, quando nós ainda éramos inimigos dele. Ele te amou, Shalabai, Gereg, Asai. Ele te amou, Suraman, Turig, Nahai. Ele não irá te acusar daquelas falhas que você cometeu ou vir a cometer, porque Ele te perdoa. Mas o que você vai fazer com esse presente? Sai anunciando aos que estão presos no pecado que Jesus pagou o preço, que a vitória foi conquistada no Calvário. Você pode aplaudir o nome de Jesus bem forte e adorá-lo, bem dizê-lo. Aleluia. Volte para o seu lugar, por favor. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Gilson por essa oportunidade. Se Deus quiser que a gente possa voltar aqui mais vezes, da minha parte eu voltaria sempre. Tá bom? E quero pedir para você oração. Você que ora, ore por mim. Você que não ora, comece a orar, para que Deus nos dê portas abertas na Argentina, porque eu creio que 7 igrejas vão ser abertas nas montanhas de lá. A minha esposa até é comigo, Gilson, mas lá não tem banheiro. Lá é bem, não é turismo, irmão, é aventura gospel. Então ore por nós em janeiro, mas ore desde já, se você puder orar por mim. Quando você for orar, ore por mim e pela minha família. E Deus abençoe você. Obrigado, pastor Jesus. Deus abençoe.